Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara recomenda a continuidade do processo contra o presidente Michel Temer. A Petrobras anuncia a redução do preço da gasolina. Os novos valores dos combustíveis valem a partir de amanhã. A taxa básica de juros menor, inflação em queda e PIB reduzido. Essas são as expectativas dos economistas ouvidos pelo Banco Central no Boletim Focus. De expectativas da vida real, aqui e agora da economia, os juros cobrados do consumidor voltam a subir no cartão de crédito e no cheque especial. As duas modalidades de empréstimos mais usadas por quem precisa de dinheiro rápido. Refresco nas contas para quem tem direito. A Receita Federal libera o primeiro lote de restituições do imposto de renda. E mais 2 recalls de veículos. Desta vez, a Jaguar e, mais uma vez, a Mercedes-Benz chamam seus clientes para corrigir defeitos de fabricação de seus carros. O cenário econômico está no ar. O deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, que é o relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara, defendeu que a apuração do caso continue. Pedro Henrique Moreira acompanhou a leitura do parecer e traz as informações para nós neste momento. Está em Brasília. Pedro, boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. O relator é como se fosse o responsável, pelo caso. E o deputado Sérgio Sveiter, então, nesse parecer dele, que foi lido hoje, nesse voto, defendeu, então, que seja aceita a denúncia de corrupção apresentada contra o presidente Michel Temer. Essa é apenas mais uma das etapas da tramitação desse caso aqui na Câmara. Agora os deputados vão ter até a quinta-feira para analisar aí os argumentos do relator. E na quinta-feira, então, eles devem, se o cronograma for atendido, for cumprido aí conforme o previsto, eles devem votar se concordam ou não com esse entendimento do relator. Nesse voto, nesse relatório, Sérgio Sveiter afirmou que há indícios que são suficientes para o recebimento da denúncia. Ele disse que há indícios de materialidade e que a acusação não é fantasiosa, que ela tem que ser investigada. Ele disse que reiterou que cabe aos deputados apenas decidir aí se aceita ou não a denúncia, que não são os deputados que vão julgar o presidente, sim os ministros do Supremo. Ele também disse que seria pior para a sociedade se a apuração desses fatos fosse interrompida agora, que o próprio governo, nas palavras do relator, não conseguiria retomar a normalidade, aí retomar os trabalhos na sua plenitude. Na quinta-feira, são 66 integrantes da CCJ, todos eles votam nesse relatório, só que a base aliada do governo promete apresentar aí um voto em separado, um chamado um relatório independente pela não aceitação da denúncia. E aí os deputados da CCJ votam aí e decidem qual relatório que vai ser aprovado. Esse relatório aprovado então vai para o plenário da Câmara, aonde é tomada a decisão final, Piotto. Não importa muito ali qual relatório sai vitorioso da CCJ. É importante a votação do plenário, em que votam os 513 deputados, e aí são necessários os votos de 342 para que o presidente da República se torne réu, então, no Supremo, responda, então, a uma ação com base nessas denúncias aí da Procuradoria-Geral da República. A expectativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e da base aliada é votar aí essa denúncia no plenário antes do recesso, que a gente tem falado, começa no dia 18 desse mês, então eles teriam aí até o dia 17, que é uma segunda-feira, para concluir a votação desse relatório no plenário da Câmara. Mas já se fala por aqui também, Piotto, em não começar o recesso parlamentar de meio de ano antes que essa situação esteja definida no plenário. Piotto. Muito obrigado, Pedro. E a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou sem restrições a compra das operações da JBS na Argentina, no Paraguai e no Uruguai pelos frigoríficos Minerva. Nós vamos agora à redação da TV Brasil em São Paulo. Sara Quiles tem mais detalhes. Oi, Sara, boa noite. Olá, Piotto, boa noite a todos. A aprovação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. No começo de junho, a JBS tinha anunciado a venda das ações das subsidiárias de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai para o Grupo Minerva por 300 milhões de dólares. Essa foi a primeira venda de ativos desde a Operação Carne Fraca e da delação premiada dos donos da JBS.
Mas a venda segue suspensa pela Justiça Federal, que afirmou que a transação poderia comprometer o esclarecimento de fatos investigados na delação firmada pelos executivos da JF, que controla a maior produtora mundial de carnes. Ou seja, apesar da autorização da CADE, o processo só vai ser concluído se a Justiça autorizar, viu, Piotr? E hoje a Petrobras anunciou uma nova redução no preço dos combustíveis nas refinarias. Quem tem os detalhes sobre essa nova queda dos preços é o repórter Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Boa noite, Maurício. Boa noite, Piotr. Essa nova política da Petrobras foi estabelecida no fim do mês passado e o objetivo é dar mais competitividade para a empresa, que agora pode acompanhar até diariamente as mudanças do valor do preço do barril do petróleo no mercado. A Petrobras faz o seguinte, ela vê a mudança do preço do barril, que é calculado em dólar. Como o preço do dólar e também o do barril do petróleo mudam diariamente, a Petrobras pode mudar também diariamente o valor dos combustíveis nas refinarias. Essa foi a quinta mudança que a Petrobras está fazendo no preço dos combustíveis nesse mês de julho. A partir de amanhã, nas refinarias, os preços da gasolina vão cair menos 2% referente ao litro e no diesel, menos 1,7%. É a terceira redução seguida que a Petrobras faz. Mas é bom lembrar para quem for no posto de gasolina, esse repasse não é imediato, já que cada dono de posto de gasolina pode decidir quanto vai cobrar pelo combustível. Portanto, ele fica mais barato na refinaria, mas o consumidor tem que pesquisar para saber onde o combustível está mais barato. Piotr. Taxa básica de juros menor, inflação em queda e PIB reduzido. Essas são as expectativas dos economistas ouvidos pelo Banco Central. No Boletim Focus, mais de 100 analistas de mercado são ouvidos semanalmente sobre a economia brasileira pelo Banco Central, que divulga sempre às segundas também essas expectativas econômicas para o ano. Esses valores são todos fechados para este ano. É o que se imagina que cada um desses índices aqui vai chegar em dezembro deste ano, né? Vamos dar uma olhadinha, porque essa é exatamente a coluna que vale aqui. É a estimativa dessa semana. O IPCA, nós estamos falando da inflação, que já está em 3,14 na inflação anualizada, ou seja, dos últimos 12 meses. Teve deflação na semana passada, nós divulgamos aqui, está em 3,14. Mas imagina-se que era de 3,46, dada essa deflação, já se imagina que em dezembro vai estar em 3,38. O cálculo para dezembro é ainda superior à inflação anualizada hoje, mas imagina-se que pode ser ali ter uma certa oscilação para cima e chegar a 3,38. A taxa básica de juros, a taxa Selic, a taxa referencial, não são juros cobrados do consumidor, disso a gente fala daqui a pouquinho e continua na altura, mas a taxa Selic imaginava-se 8,5% este ano, já foi para 8,25%. Hoje está em 10,25% a taxa básica de juros do Copom. O PIB, esse é um problema, que o país, segundo os economistas ouvidos pelo Banco Central, tende a crescer menos, tanto que se imaginava um crescimento de 0,39% do produto interno bruto e agora estamos falando de 0,34%. Detalhe nisso tudo é que o governo continua, o Ministério da Fazenda, a equipe econômica, continuam apostando e divulgando que o PIB deve crescer 0,5% este ano, ou seja, um crescimento maior do que essa média de mercado aqui dos economistas. Ou seja, tem economista prevendo um crescimento menor ainda, porque aqui é exatamente uma média dos 100 economistas. E o dólar, esse é o valor do dólar, 3,35, já chegou a operar abaixo disso esses dias, mas enfim, 3,35, essa é a previsão para dezembro deste ano. Vamos lá. Seguindo agora, isso tudo são expectativas do Banco Central, tá? Dos economistas ouvidos pelo Banco Central. E os juros cobrados do consumidor, esses são juros reais cobrados de todo mundo, do dia a dia, meu, seu, ou seja, de todo mundo no país, continuam na estratosfera. Sim, é uma metáfora de que os juros estão absolutamente altos. E são hoje uma afronta à lógica financeira de qualquer país. Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças e Contabilidade, os juros subiram ainda mais em junho, depois de 3 meses em que tiveram uma queda neste ano. Vamos lá. Juros do cartão, essa é a modalidade de crédito que mais as pessoas recorrem na emergência. Subiu de 345% para 355% ao ano, apesar daquela alteração de que você não pode mais ficar girando dívida no cartão de crédito, né? Ou seja, passa de um mês, o banco tem que te oferecer um juros menores. Mesmo assim, subiu agora nesse cálculo anual, 355% ao ano. É absolutamente impensável. Vamos lá. O cheque especial, que é outra modalidade que as pessoas recorrem, 301%
foi para 303% ao ano. Alto, muito alto. No juro de pessoa física, essa é aquela modalidade de crédito quando você tem conta corrente, normalmente aparece ali em algum lugar, ou seja, quanto é que se cobra de juros se você fizer um empréstimo diretamente no banco. Normalmente você não tem que pedir para o gerente também. Boa parte desse tipo de crédito você já tem, digamos, um empréstimo automático ali. Essa é a taxa, olha, imagina só, de 142 foi a única que caiu, mas caiu de 142,2 para 141,9. Quanto que dá isso aqui? Menos 0,3. Ou seja, menos 0, vamos lá, 3. É muito pouco. Nós estamos falando de você ter uma dívida que por acaso é de R$1.000, se você não pagá-la durante um ano, ela se torna 2.410. Nós estamos falando de um absurdo. 141% a mais de uma dívida. É muita coisa. Esses são os juros cobrados do consumidor. Esse juro é menor? É menor desse empréstimo pessoal. Só que a modalidade que as pessoas mais recorrem é exatamente essa, cartão de crédito. E nós estamos falando de 355% ao ano. Difícil imaginar um país que tenha essa realidade. O crédito no Brasil não só é escasso, como ele se tornou inacessível. As pessoas só recorrem se tiver realmente uma emergência. Ou seja, se depender do crédito, o país não vai se desenvolver. Aqui nós estamos falando de banco privado, banco público, que oferece essa taxa. Evidentemente, banco de varejo, porque o BNDES, que é um banco de fomento oficial, esse tem taxa de juros completamente diferenciada. Mas eu estou falando do dia a dia, das pessoas recorrerem para pequenos investimentos, uma compra maior, alguma coisa. É isso que se paga hoje em dia no país. Vamos lá. Seguindo tudo, porque esses são os juros reais do consumidor. E a Federação do Comércio de São Paulo mostra uma vez mais que a economia tinha sinais de recuperação muito claros também no comércio até maio deste ano, porque mostra aqui um crescimento no faturamento do setor. Em maio cresceu exatamente isso, olha, 1,7%. Esse foi o crescimento do mês de maio. Depois, se a gente fizer uma comparação, isso é um detalhe, por exemplo, em dezembro de 2016, o faturamento caiu 3,4%. Se a gente fizer um comparativo agora, no ano até agora, ou seja, de janeiro até maio, que é o último mês medido, cresceu 2,5%. É o que se chama de desaceleração da queda, porque nos 12 meses ainda o cálculo é negativo de menos 0,8%. Ou seja, havia aqui também mais um sinal de recuperação da economia, que de alguma forma, embora nós tenhamos um ambiente político ainda conturbado no país, e ficou conturbado depois de maio, do ponto de vista prático, a economia estava se recuperando. E a pergunta que se faz, como já fizemos anteriormente, vamos perder de novo uma oportunidade de sair, evidentemente, da crise econômica? É o tipo de coisa que cada setor tem que se perguntar e responder com honestidade intelectual nesse país. Bom, depois do intervalo, nós voltamos para falar uma vez mais sobre recalls da indústria automotiva. Aqui no Cenário Econômico, a gente volta em instantes. Já de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro hoje. Vamos lá, dar uma olhadinha como fechou a Bolsa. Hoje em alta, não diria exuberante, mas uma alta significativa, né? Acima de 1%, 1,12%. O Ibovespa, que tinha caído na semana passada, voltou à casa dos 63 mil pontos ali. 63.025 ali, 25 mil pontos, né? Vamos lá. E o dólar, uma queda também expressiva de 0,73%. Hoje cotado a R$ 3,26 o dólar comercial. E a Receita Federal liberou na manhã de hoje as consultas ao segundo lote do Imposto de Renda de Pessoa Física 2017. Ao todo serão pagos quase 3 bilhões de reais para 1.495.000 contribuintes. O depósito será feito na conta dos contribuintes na próxima segunda-feira, dia 17, ou seja, portanto, dia 17. Mais informações no site da Receita Federal, é o receita.fazenda.gov.br, receita.fazenda.gov.br. E nós começamos a semana com mais um recall automotivo. A montadora Jaguar e a Mercedes convocaram seus proprietários para a troca de peças e equipamentos com defeito. A Mercedes tem aparecido com certa frequência aqui no Cenário Econômico, justamente em notícias de recall, devido aos chamamentos por problemas nos seus veículos. Quem tem os detalhes é a Sara Kines. Sara.
Oi, Piotr. Desta vez, a Mercedes-Benz convocou os proprietários dos modelos Classe A250, CLA 200, CLA 250 e GLA 250, fabricados entre agosto de 2016 e março de 2017, para fazerem a substituição do airbag frontal do passageiro. O perigo está na possibilidade de o airbag não ser acionado em caso de colisão frontal. Agendamento pode ser feito pelo 0800 970 9090 ou pelo site da empresa www.mercedes-bens.com.br. Já o recall da Jaguar convocou os donos dos veículos Jaguar F-Pace, fabricados entre novembro de 2016 e abril de 2017, para substituírem o tubo de retorno do combustível. O problema identificado está na possibilidade de vazamento do combustível, que em contato com uma superfície quente do motor poderia ocasionar um incêndio. As dúvidas podem ser tiradas no 0800 729 1420 ou pelo site www.jaguarbrasil.com.br. Piotr? Muito obrigado, Sara. A sequência de recalls, quando uma empresa convoca os compradores de seus produtos, assumindo defeitos ou problemas de fabricação para uma troca ou conserto, tem aumentado no Brasil. Não é um fenômeno brasileiro, isso acontece no mundo inteiro, mas o Brasil tem chamado a atenção. Aliás, são chamamentos de várias empresas sobre uma grande variedade de produtos. Sobretudo carros que têm apresentado problemas de fabricação que colocam em risco os ocupantes dos veículos, ou seja, problema de segurança. Nós temos falado disso aqui no cenário econômico com muita frequência porque os recalls têm sido frequentes. Nossa cobertura extensiva sobre este assunto é mera consequência da sucessão de culpa assumida por parte das montadoras que procuram corrigir os defeitos de fabricação de seus carros. Maria Inês Dolce, do órgão de Defesa do Consumidor Protesto, está conosco aqui no cenário econômico. Maria Inês, bem-vindo. Me conte uma coisa. Nós temos uma sucessão gigantesca de recalls. São vários os produtos, mas o que chama atenção é carro, porque é um alto valor do produto. Paga-se muito caro para ter um carro, sem contar a carga de impostos no país, enfim. Mas é um produto de valor agregado alto e as pessoas desembolsam um valor enorme. O que a gente pode notar de diferente do que tínhamos há muito tempo atrás e do que temos agora? Os carros eram melhores e não davam defeito antes? Ou os carros hoje têm uma supervisão maior, um controle maior, uma denúncia maior se a empresa não assumir que cometeu um erro, na sua opinião? Bom, primeira coisa, são vários fatores, né, conjugados. Primeiro porque hoje existe aí a questão da qualidade, né, que deixa a desejar, vamos dizer assim. Hoje a produção tem que estar junto com a qualidade, o controle de qualidade. Nós temos muito mais carros saindo de fábrica, muito mais consumidores comprando veículos. Isso também é uma questão que deve ser refletida. Por outro lado, é lógico que as novas tecnologias nem sempre elas estão muito afinadas, né, com a própria produção do veículo, com o próprio controle de qualidade, então acaba tendo recall. Agora, é importante que os recalls sejam feitos rapidamente para não colocar em risco a segurança do consumidor. Mesmo carro, por exemplo, que já é usado e que venha a ter a convocação de recall, também tem que ser feita a troca da peça defeituosa. Por outro lado, né, nós já conversamos aqui sobre essa situação, não existe no país um cruzamento dos acidentes de veículos com os recalls que são feitos, com os defeitos dos carros. Esse cruzamento ele é necessário até para saber se nós estamos com problemas de vítimas decorrentes do defeito ou por negligência em perícia. Agora, todo recall tem que ser convocado rapidamente, isso não se pode esperar. Fazendo uma menção sobre esse ponto de vista, o caso da Toyota com relação aos airbags da Takata, aquela empresa que, por sinal, declarou falência, pediu falência recentemente, era porque teve ali um cruzamento de dados. Pessoas se acidentaram, o airbag acho que não fez aquela explosão natural dele, ou seja, ele não abriu no momento que deveria abrir, causou o acidente que as pessoas sofreram com relação a isso. Ou seja, o recall partiu justamente porque houve um cruzamento de dados. Nós não temos isso no Brasil? No Brasil nós não temos esse cruzamento de dados, infelizmente, é necessário, é urgente. Há anos mas isso precisa que nós de temos perícia falado no carro isso. Depois que... Mas o carro não é apreciado depois que tem um acidente? Olha, ele sim, ele passa por uma perícia, ele é periciado, porém não se constata se houve um defeito ou não, nem sempre a perícia indica
indica que houve o defeito, a falha, né? E, portanto, fica o questionamento. Será que houve uma negligência, uma imperícia ou houve uma falha? Quando você tem condições de pegar os recalls e juntar com aqueles acidentes de consumo, você pode ter uma previsão de que muitos acidentes ocorrem por falhas, né, nos veículos que precisavam de recall. Mas isso é muito difícil, porque depois não se tem ali um banco de dados. Isso teria que ser feito na hora, né, para que se pudesse ter um banco de dados, armazenadas as informações para os cruzamentos. Marinês, vamos dar uma olhadinha na tela. Nós temos alguns números do tanto de recalls que nós temos feito aqui no Brasil. Olha, exatamente desde 2002, desde o 1º de janeiro de 2002 até o dia 10 de julho, portanto está atualizado isso daí. O total de recalls são 141 milhões, quase 142 milhões de recalls. Aqui nós estamos falando de todos os produtos. Só de veículos são 14.176.419 veículos que passaram por algum recall. Foram 929 chamadas ou 929 recalls das montadoras. Esse número te chama a atenção pelo tamanho do tanto de veículos. Nós estamos falando de mais de 14 milhões de veículos que tiveram defeito, que a montadora assumiu, são os casos em que a montadora assumiu e que ela chama o proprietário para consertar. O que é que a gente pode imaginar em relação a isso tudo? Porque o consumidor, nesse caso especificamente, se tem um modelo e sofreu um acidente, ele passa a ter, digamos, a informação de que o produto tinha problema e isso dá um direito maior para ele? Olha, na verdade, tem que ter todas as circunstâncias, né, relatadas, por exemplo, e comprovadas, lógico. Quando você tem um acidente decorrente de uma falha, você tem que comprovar que houve a falha daquele veículo. Quando o veículo é chamado para um recall, você pode até supor que o acidente causado foi em decorrência da falha, né, daquele veículo, mas é mais difícil quando você não tem esse cruzamento na hora. Quando o acidente ocorre, você deixa de ter dados importantes, constatações, comprovação de que houve uma falha e que, por isso, o acidente aconteceu. Mas eles vão pegar um caso prático. A empresa a montadora chama para um recall. Ela tem um prazo para fazer aquilo. Assim como também o cliente tem um prazo para fazer o agendamento. Até o final daquele prazo, se ocorrer um acidente com aquele carro, com aquele problema específico, o consumidor está coberto? Olha, ele está coberto antes e depois. Mesmo que tenha aí uma convocação, um período em que ele tem que ir para a correção, se o acidente, por exemplo, ocorrer nesse período, ele vai ter a cobertura, a empresa é responsável. Depois, mesmo tendo qualquer tipo de problema decorrente dessa falha, o consumidor ele pode acionar a empresa, o fabricante, né? Então, a situação existe. Se o consumidor ele não sabe, ele não é chamado, ele não tem informação do recall e ele continua rodando com o carro, mesmo tendo terminado o período em que houve o chamamento, o fabricante, concessionária, né, a empresa, é responsável por aquele acidente que causou. Não deixa de existir. Ou seja, aí é apenas uma diminuição de risco da montadora. Ela diminui o risco, porque vai haver mais consumidores para o chamamento, mas o risco continua. Mesmo depois do chamamento, se ocorrer a mesma falha, o mesmo problema, acidente, ela continua sendo igualmente responsável. E aí nós estamos falando de uma cadeia toda de responsabilidade, que é o fabricante, que é a concessionária, a empresa, né, e o consumidor que pode acionar, por exemplo, a concessionária que vai acionar o fabricante. Então, isso é ponto pacífico, a corresponsabilidade existe. E o prazo para trocar a peça? Ele pode fazer depois desse dado pela montadora ou não? Ele pode, mesmo tendo um período para o chamamento, para fazer a troca daquele... Sem custo nenhum, mesmo após o chamamento. Se ele não conseguiu ir, não soube, não foi comunicado o chamamento, ele pode continuar reivindicando a troca sem custo. O direito dele persiste. O direito dele persiste e sem custo nenhum, né? Isso é uma obrigação da concessionária ou mesmo do fabricante. Que a ideia que se tinha era justamente que ele perderia, digamos, o direito de fazer aquela substituição de peça. Não, ele não perde, gratuita. Mas ele corre um risco, né? Ele corre um risco grande, porque geralmente esses chamamentos têm que indicar o risco, né, a gravidade e se vai colocar o consumidor em risco de vida, por exemplo. Entendi. Então, ele pode ter um acidente fatal, né, se ele não fizer o chamamento, se ele não foi comunicado. Por isso que a comunicação do recall tem que ser rápida, tem que indicar qual que é o tipo de problema e o que pode causar se o consumidor não chegar para o chamamento.
Maria Inês, obrigadíssimo mais uma vez. Imagina, sempre Maria às Inês ordens. Dolce conversou conosco da Proteste. Bom, na sequência você acompanha os corredores do poder. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã, terça-feira.